Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tempo. Capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia, tá bem pequenininho aqui, só para poder fazer a leitura. Capítulo 3, nós vamos falar um pouco sobre esta questão, acertando o ponteiro do tempo, tem tudo a ver, né? Acertando o ponteiro, né, da nossa série. E agora no capítulo de número 3, acertando os ponteiros, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do tempo. A nossa vida, a nossa existência, ela está presa a uma dimensão tempo, espaço e tempo, que a gente diz, né? Então vamos entender uma coisinha aqui que Salomão fala com a gente, inspirado por Deus, muito interessante. Salomão 3, verso 1 em diante. Eu acredito que é um dos textos mais conhecidos de Eclesiastes. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, meus queridos, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção, o discernimento e direção de Deus. Ó Pai, diante desta palavra importante para a nossa vida, Senhor, há tempo para todo propósito. Dê-nos discernimento para compreender o texto, aplicá-lo em nossa vida, cotidianamente, Senhor. Abençoe teu povo, dê-nos sabedoria nesta hora, e que a tua palavra faça sentido para a nossa vida, que ela possa ser relevante e aplicável na medida que expomos ela, Senhor. Tem misericórdia de nós, somos pecadores, falhos, imperfeitos, mas cremos no teu poder, na tua graça, na tua soberania sobre a vida de cada um de nós. Ajuda-nos a entender, ó Deus, discernir o nosso tempo aqui, ó Deus. Abençoe o teu povo esta noite e ser com cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Primeiro eu quero falar com vocês sobre essa questão do tempo. Eu quero falar sobre a soberania do tempo. Veja bem, se nós pensarmos bem, e estudando melhor o livro de Eclesiastes, é muito comum nós lermos isso aqui: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, alguns interpretam que de uma maneira muito humana, muito horizontal, como se cada um de nós tem um tempo para fazer tudo. Você vai descobrir que não. O tempo aqui, primeira coisa que a gente tem que entender, ele tem mais a ver com tem um sentido de estação, período, tá? Como a gente diz assim, o tempo da faculdade, o tempo do namoro, foi um período. Na nossa vida nós temos períodos. Há tempo para todas as coisas nesse sentido, tá? Nós vamos entender que, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, que Deus é o Senhor do tempo, tá? Quando ele diz aqui que tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo o propósito do céu, de acordo com o propósito de Deus, não no meu. Vocês vão entender que tempo é uma questão que nós temos que entender o tempo de Deus na nossa vida. Não somos nós que vamos determinar o nosso tempo para Deus, o que vai ou não vai acontecer. Porque Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Você vai ver quando a gente for fazer um estudo de cada tempo colocado aqui. Ele é o Senhor da história da nossa vida. E o desafio que nós temos aqui, meu querido, é discernir o tempo de Deus na nossa vida. E a maior dificuldade que nós temos é com isso. Muitas vezes o nosso relógio, a nossa agenda, não está batendo com o relógio de Deus. O nosso tempo, muitas vezes, não está em sintonia com o tempo de Deus. E aí que vem as frustrações, aí que vem o desânimo, aí que a gente não entende o que está acontecendo e nos frustramos, desanimamos.
E muitas vezes nos revoltamos com Deus. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquilo? Ele é o Senhor do tempo. A nossa vida está nas suas mãos. Ele vai continuar dizendo, e é interessante, nós vamos ter que discernir o tempo de Deus em nossa vida. Olha o que ele diz no verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Nós vamos continuar falando sobre a questão da eternidade que ele coloca no coração do homem, não é? Sem que eles possam descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Eu vou falar isso aí no final. Mas é Deus que é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da história. E tudo vai acontecer de acordo com o plano e o propósito dele. Mesmo que eu não saiba do futuro, eu preciso pedir sabedoria para viver no tempo e na história, debaixo desse sol, de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida, um plano para a sua vida. O tempo está nas mãos dele. Tudo o que há de acontecer vai acontecer segundo ele predeterminou, porque ele é o Senhor do tempo. Eclesiastes, ele é praticamente impossível de se entender se você não lê à luz de toda a Bíblia. Quem é o Senhor do tempo? Você vai ver. É o Senhor, Criador do universo. Ele criou o tempo. Tá? Então, existe um tempo cronos, né? O cronológico, e evento, história, época. O tempo de Deus dentro desse cronos. Nós estamos presos a esse tempo. Nós precisamos entender como Deus trabalha. Precisamos, então, discernir o tempo. O discernimento do tempo. Você vai ver que existem aqui, né, uma lista enorme, né, de contrastes. Há tempo para tudo. Vai nascer, morrer, plantar, colher, matar, curar, derribar, edificar. Alguns autores e pesquisadores, eles dividiram assim em blocos. Eu achei mais inteligente. Tá? Eu tenho aqui praticamente 6 grupos, tá, de distribuição aqui dessas expressões interessantes que nos ajudam a discernir o tempo. Já começa com a nossa existência. Ele começa com o primeiro, é o mais forte. Há tempo de nascer, né? Como é que diz lá? Há tempo, de nascer e tempo de morrer. Isso já mostra o primeiro. Ele não está num grupo, ele é separado dos demais. Deus é o Senhor da nossa história. Nós viemos à existência, o tempo de Deus nós não escolhemos, nós não tivemos controle nenhum sobre isso. Nós viemos à existência dentro do tempo de Deus. Você, que participação que você teve com esse negócio? Nenhuma. Entre o nascer e morrer, aí eu tenho uma responsabilidade muito grande. Como que eu vou conduzir a minha vida dentro desse tempo? E interagir com os propósitos de Deus na minha história. Então, o tempo de nascer e de morrer está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da vida e da morte. Está nas mãos dele. Ele tem um controle, ele te trouxe à existência dentro do tempo. E ele tem um plano na sua vida. E é nesse tempo que ele vai trabalhar. Nós precisamos começar por aí, gente. A gente tem esse discernimento da soberania. A soberania de Deus na história, na minha vida, na minha existência. Isso vai me dar uma paz, uma tranquilidade para lidar com todos os outros grupos, né, de experiências que a gente tem nessa vida. Então, primeiro tem a ver com a nossa existência. Está debaixo do plano, do propósito de Deus. A minha vida, a sua vida, você veio à existência dentro do propósito de Deus. O segundo grupo, uma série de atos que eu vou ter dentro desse período, entre o nascer e o morrer. Aí ele vai trazer uma lista: tempo de plantar e de colher, tempo de matar e de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Aí que vem a necessidade de discernimento. Qual é o tempo de Deus na sua vida, na sua história? Aí que a gente precisa pedir a Deus sabedoria, para procurar estar em sintonia com aquilo que Deus tem preparado para nós. Não é errado nós fazermos planos, mas como que a Bíblia diz, né, que a gente tem que sujeitá-los a Deus. Fazer planos, mas submetê-los ao Senhor. O coração do homem pode fazer planos. Deus concede esse poder a nós. Mas a resposta vem do Senhor. Ou seja, eu vou fazer um plano, eu tenho projetos, eu tenho atos na minha história que eu quero fazer. Plantar, colher, construir. Entende? Eu tenho que discernir o tempo de Deus na minha vida. Eu faço planos, eu tenho projetos, mas Ele que é o Senhor do tempo. E eu tenho que estar em sintonia com o tempo de Deus na minha vida. Muitas vezes as coisas não acontecem como eu planejo. Muitos dos meus atos não se concretizam, os meus sonhos não se concretizam. E dentro dessa história a gente vai entender uma coisa bem interessante.
que Deus ele tem sonhos para mim. E eu preciso saber quais são os sonhos de Deus para a minha vida. Eu preciso de discernimento. É possível sim que alguns sonhos seus foram frustrados, mas nós sabemos que os planos de Deus nunca serão frustrados. Então é porque quando algo na minha vida não está acontecendo do jeito que eu planejo, do que eu imagino dentro do tempo, eu tenho que pedir a graça de Deus para saber lidar com isso. E nessa vida debaixo do sol, você vai ter tempo de plantar e tempo de colher. Tudo tem o tempo certo. Como é difícil a gente lidar com isso. Principalmente os nossos irmãos aqui mais jovens, adolescentes, eu já fui adolescente também. É uma ansiedade muito grande com o tempo. E muitas vezes, por não saber lidar com essa questão, nós queimamos etapas, nós não discernimos o tempo de Deus na nossa vida. Isso às vezes leva um tempo para a gente adquirir maturidade. Como viver nessa vida? Lidando com as frustrações, com aquelas coisas que não ocorrem como a gente quer. E aí você vai ter um grupo que são as emoções. Então você entra na existência, você tem responsabilidades, atos que você pratica nessa vida, e você tem que aprender a lidar com as emoções. E você vai descobrir que uma vida plena, tá? Não é uma ficção, é uma vida que tem tempo para chorar e para rir, tempo para prantear e tempo para saltar de alegria. É interessante essas duas expressões, porque no original hebraico, a ideia aqui de chorar e rir são emoções íntimas, pessoais, particulares. Eu e você temos emoções pessoais e particulares. Há tempo de rir e tempo de chorar. E quando ele usa a expressão prantear e saltar de alegria, já não são emoções particulares, são emoções públicas, são emoções no coletivo, são emoções que nós compartilhamos com as pessoas. Então, meu querido, não há ilusão, e a palavra de Deus não nos ilude em momento algum. Há tempo para todas as coisas. O propósito da nossa vida vai ter tempo de chorar. Nós temos que entender e discernir isso. Você tem que aprender a lidar com as situações que te levam a chorar. O próprio Senhor Jesus, quando entrou na história e viveu debaixo do sol, no tempo, né? A Bíblia nos fala que teve um momento de exultação. A palavra de Deus nos diz que ele se alegrou. A palavra de Deus nos diz que ele festejou, esteve em festa, foi em casamento, em Caná da Galileia, fez milagres, viu coisas extraordinárias acontecer. Mas a palavra de Deus nos diz que ele também chorou. Jesus não chorou? 2 vezes que a Bíblia fala que Jesus chorou. E teve muito mais do que isso, teve pranto, teve clamor, teve suor de sangue, teve luta, né? Mas a existência de Jesus teve alegrias e tristezas, ele teve que lidar com todas. Isso é maturidade. Jesus chorou em particular e também em público. Interessante, quando ele vê Jerusalém rejeitando a palavra, ele sobe no monte e olha para Jerusalém, fala: Jerusalém, Jerusalém. E ele vai fazer uma expressão extraordinária, né? Quantas vezes eu não quis recolher como a galinha recolhe os seus pintinhos e vós me rejeitaste. Quantos profetas foram enviados e vós mataste? E a Bíblia diz que ele chorou, lamentou sobre Jerusalém. Mas a Bíblia diz também que ele chorou com algumas pessoas. Naquele momento ele estava só. Ele chorou, por exemplo, no enterro de Lázaro, junto com as pessoas que ele amava, com a família de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou, vendo, né, o sentimento, a dor daqueles familiares, se despedindo de Lázaro. A Bíblia diz que ele chorou. Ele teve tempo de choro e de alegria, de pranto e de saltar de alegria. É uma exultação, né? O pranto aqui é um choro assim expandido. E a saltar de alegria é um riso também expandido. E nas relações há tempo para todas as coisas. Aí ele vai trazer um grupo aqui de expressões: tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É muito discutido aqui o significado dessa expressão espalhar pedra, ajuntar pedra. Alguns acreditam que isso tem muito a ver com relacionamentos humanos, tá? Há tempos que nós devemos unir, juntar ou separar. A ideia de abraçar ou afastar-se de abraçar. Precisamos ter discernimento de Deus na nossa vida, na nossa história, nos relacionamentos. Quando é tempo de estar mais perto, quando é tempo de se afastar. Ele vai falar também sobre as posses. Nessa vida nós vamos ter experiências em que nós vamos
ganhar, né, buscar, e tempo de perder, de guardar e deitar fora. Precisamos ter discernimento do tempo de Deus na nossa história também. Há tempo que nós perdemos, e a coisa mais difícil que tem é perder, e a gente não sabe perder, a gente se revolta contra Deus, não entende que Deus está conduzindo a história, Ele tem propósitos, tempo que nós podemos guardar e tempo que nós podemos deitar fora, coisas que nós precisamos saber a hora de abrir as mãos. Isso aqui não está me fazendo bem, eu tenho que tirar isso da minha vida. São posses, são coisas que nós acumulamos na nossa vida, que a gente tem que saber lidar. E há um último grupo de expressões aqui, que pesquisando comentaristas e estudiosos sobre isso, nós encaixamos, vamos dizer assim, atos coletivos, né? Que tem a ver quando você está em grupos. Então, quando ele diz aqui, olha, tempo de rasgar e tempo de coser. Aqui é sentido figurado. Não vai falar nada de rasgar roupa, de coser. É a ideia de tecer, de unir pessoas, grupos. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Aqui, na verdade, você tem 6 grupos, né? Vamos pensar assim, na nossa vida, nossa existência. E nós vamos ter que estar lidando com isso constantemente. Constantemente. Nós temos que aprender a lidar com isso, sabendo que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar, nada se pode tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então fica claro, quando você lê o capítulo, que é Deus sendo o Senhor da nossa história, e na nossa vida nós temos que aprender a aceitar, não é um acomodar. Não é a ideia de você não ser passivo, não assumir as suas responsabilidades. Nunca a Bíblia vai ensinar isso para a gente. Nós temos participação em tudo isso. Mas é acertar o tempo de Deus na nossa vida. E como é difícil quando nós não temos discernimento. As frustrações, pode observar, muitas vezes a raiva, todos esses sentimentos negativos que vêm no nosso coração, porque nós não estamos entendendo o tempo de Deus na nossa vida. Falta a gente se aquietar e falar, Senhor, a minha agenda não está batendo com a tua. E não fala para Deus mudar a agenda dele. Fala, Senhor, ajuda a minha agenda a se adaptar à sua. O Senhor é o Senhor da minha vida, da minha história. Eu vim à existência, eu vivi o tempo que Deus quiser aqui. Lembra de Jesus? Jesus viveu quantos anos aqui? 33 anos. Gente, a gente tem que parar com essa ilusão. Em 33 anos Jesus fez tudo o que era necessário ele fazer. Não é quantidade, é qualidade. Não é o tempo que você vai ter, a quantidade, mas o que Deus vai fazer dentro da sua história, com o que você tem e o tempo de vida que Deus vai te dar na existência. E você vai perceber que isso tudo só vai fazer sentido no final dessa história, quando nós entendermos, no meio desse processo, Deus agir, operar, intervir, e coisas acontecerem, coisas não acontecerem, e muitas vezes nós temos período de abundância, e período de escassez, período de bonança, né, e período de luta. E o que o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele diz algo extraordinário? Aprendi a viver contente toda e qualquer situação. Ou seja, ele conseguiu e aprendeu a sintonizar o relógio dele com o relógio de Deus. Ele aprendeu a viver contente. Se Deus está me dando agora, amém, sou grato. Se Deus tirou, amém também. Irmãos, resolve todo o nosso problema. Aprender a viver cada tempo, cada período na nossa história. A palavra de Deus nos mostra uma realidade. Muitas vezes nós vamos, na nossa existência, presa ao tempo. Ocorrem eventos que aparentemente não fazem sentido. Não está fazendo sentido, as coisas não estão se encaixando. Nessa hora, meu querido, nós somos desafiados a confiar no Senhor do tempo. Ele conduz a nossa história para um fim que Ele sonhou para cada um de nós. E a maior segurança que eu tenho, e maior estímulo que eu tenho para confiar nesse Senhor do tempo, é o fato de Ele mesmo ter entrado no tempo, cumprido os seus propósitos aqui. Tá? E podemos e devemos sim fazer uma ligação da nossa existência debaixo do tempo com esse Deus que se encarnou no tempo para cumprir os seus propósitos eternos em nós. Então, meu querido, se Ele, como diz a palavra de Deus, e muitas vezes usa essa experiência de Ele ter se encarnado,
Se Deus cumpriu isso em Cristo, quanto mais as demais coisas. É um incentivo para me confiar. Eu já tenho razões mais do que suficientes para confiar nesse Senhor do tempo, porque Ele entrou no tempo. E é interessante que Efésios, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, olha, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, nos desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha que coisa linda. Nós, então, precisamos descansar nesse Senhor do tempo. Por quê? Porque Ele, na plenitude dos tempos, tudo convergiu nele. E a minha vida aqui debaixo do sol não vai fazer sentido enquanto não entender isso. Que existe vida acima do sol. Que esse Senhor fez convergir tudo nele, tanto no céu como na terra. Todo o universo foi convergido em Cristo, na plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as terrenas quanto as espirituais, as celestes, foram convergidas nele. E é nele que tudo faz sentido. Então, meu querido, eu não tenho dúvida, Cristo dá sentido para a minha vida aqui, mesmo quando as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginava. Mesmo que dentro desse tempo, as coisas não estão batendo com os meus sonhos, mas são os sonhos de Deus para a minha vida. E aí eu não vou ter problema nenhum. Eu queria que você pensasse muito nessa questão do tempo, em sintonia com o plano de Deus na sua vida. Vai ser muito mais fácil você enfrentar qualquer coisa. É descansar, gente. É chegar uma hora na nossa vida, é o seguinte, nós temos que aprender aquele versículo que a gente lê, é lindo, né? Está até pregado lá, às vezes, num quadro na sua casa. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Por que eu faço isso? Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele me trouxe a existência. Ele tem um plano, um propósito para tudo. Como diz aqui no início, né? Entendendo o que realmente significa. Quando ele fala, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É o propósito de Deus, não o meu. Eu tenho que me adequar a isso, aceitar e viver em paz. Saber que se é tempo de me alegrar, vou me alegrar muito, ser grato a Deus pelas bênçãos derramadas. Se é tempo de chorar, vou chorar. É tempo de lamento. A Bíblia me convida às vezes, lamentar e chorar, e converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele vos exaltará. A Bíblia às vezes nos convida a chorar. Ah, mas aí eu vou chorar sozinho? A Bíblia diz que a gente tem que ter discernimento. Quando um está chorando, o que a Bíblia diz? Chorai com os que choram. Eu sei que a mensagem do Evangelho que é pregado hoje, aí fora, ela é antibíblica, porque ela é triunfalista. Crente não chora. Crente não tem tempo de sofrimento. Crente não passa por dificuldades e adversidades. Se estiver passando, tem uma coisa errada. Ou você tem pecado, ou você não tem fé. Alguma coisa está errada. Deixa eu falar, isso aí é diabólico, viu? Porque isso aí te afasta de Deus. Isso aí foi uma mentira que o diabo contou, e tem muita gente repetindo. E não sabe que isso contraria tudo que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina que é tempo de rir, é tempo de chorar. Ela nos convida às vezes a chorar e diz para a gente chorar com os que choram. E o que eu vou fazer com esse texto então, pastor? Falar, não, arranca tudo, porque o evangelho triunfalista é um evangelho que não discerne os tempos de Deus na nossa vida. E a saber que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito de Deus na minha vida. Então, se Deus está permitindo aquela situação de alegria, de bênção, de bonança, de fartura, se alegre, usufrua, aproveite da melhor forma possível, com alegria no coração, com gratidão no coração, sem medo, sem sentimento de culpa. Não podemos ter sentimento de culpa nessas horas. Olha, e ele diz isso no verso 12: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também isso aqui é um dom de Deus, em que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ué, a Bíblia falando, é tempo de alegria? Vamos alegrar. Alegrai-vos com os que se alegram, mas há tempo de chorar. Chorai com os que choram. Isso é bíblico, gente. Tranquilo. O crente maduro, ele não tem dificuldade. Ele pode dizer o seguinte, olha, eu sei que isso é plano de Deus, eu sei que isso é propósito de Deus, mas está doendo, eu preciso de gente me ajudar para enfrentar isso aqui. Mas
Não é com confusão na cabeça, não é questionando a Deus, não é blasfemando, se revoltando, desanimando, se frustrando. Não, somos humanos. Nós precisamos de força para enfrentar. Como vários personagens da Bíblia, né? Nós temos vários na Bíblia, que tiveram um momento de muita fartura. Você vê a vida de Jó, a gente só fala do sofrimento de Jó. Mas Jó teve um momento de muita fartura. Ele passou um período longo da vida dele, com muitas bênçãos, né? Com os filhos em casa, se regozijando, festejando, e ele teve que enfrentar um período de provação. Ele enfrentou, e terminou o período de provação. Deus o recompensou, o abençoou, e ele discerniu o tempo da sua vida. O que acontece com o cristão muitas vezes, ele não saboreia, não é grato, não aproveita o tempo de bonança, de fartura que Deus nos dá, da forma certa. Aí quando chega um momento de provação, ele se revolta. Ele nunca está em sintonia, parece que está descompassado a nossa agenda com a agenda de Deus. Meu querido, e olhe que se você olhar na sua vida, eu tenho certeza, você é muito mais do que agradecer do que o que lamentar. Tenho certeza, muito mais. E a gente precisa entender isso na nossa vida, sabe? E eu vou dizer, para mim, muitas pessoas conversam comigo e falam, nossa, pastor, você está passando por isso. Nossa, todas essas dificuldades, como é que você consegue? Eu falo, olha, meu irmão, eu nada posso, tudo é pela graça de Deus. Mas o segredinho é o que está aqui, ó. É o tempo de Deus. Eu tenho que olhar e ver tantas coisas boas que Deus fez. Agora ele mandou uma coisa ruim, um problema, uma dificuldade para enfrentar, pronto. Agora eu vou me revoltar com Deus, agora é o fim do mundo, agora eu vou... Para! É tempo de rir e tempo de chorar. Tempo de agradecer. Nós temos que discernir. Esses dias, sentei com a minha esposa. Aconteceu uma experiência muito interessante. Eu fui no supermercado e encontrei 3 amigos meus. 3 amigos meus. Por incrível que pareça, os 3 tiveram alguma experiência semelhante à minha. Alguns estão tendo, né? E alguns mais difíceis até. Então, a mãe dele, há muitos anos atrás, já há décadas, a gente compartilhando nossa experiência, a mãe dele também ficou doente, o médico falou que ia viver 6 meses, viveu mais de 15 anos e morreu de outra coisa. Aí ele me confortando, me dando esperança. Aí eu encontrei com outro amigo meu que a esposa dele acabou de ser diagnosticada, não tiveram filhos, muito jovem, casado de pouco tempo, a gente confortando. E um terceiro, eu encontrei com a irmã dele. A irmã dele conhecia, eu não vou citar o nome de ninguém aqui para não ficar chato. E eu falei, cadê o fulano, né, meu amigo e tal? Ele falou assim, então, você não está sabendo? Não, ele está para voltar para São Carlos, aconteceu uma coisa muito chata e difícil. Teve uma filhinha com 2 anos, descobriu um tumor, foi para São Paulo, viveu uma luta e perdeu a filhinha de 2 anos dele, ele ficou muito mal e tal, vamos orar por ele. Eu falei, olha, eu vou estar orando por ele. Voltei para casa. E olhei essas 3 experiências, foi interessante, foi no mesmo lugar, na mesma hora, assim, as 3. Eu falei, gente, uma mãe que viveu, criou seus filhos, viu seus filhos se formarem e partiu. Uma mulher jovem que está enfrentando uma luta, e uma criança com 2 anos. Sentei em casa e fiquei pensando, a gente tem que valorizar o tempo que Deus está nos dando. E conversando com a minha esposa, nós fizemos uma recapitulação, né? A gente já passou de 40, quase meio século juntos de vida, né? E juntos 20 anos. Gente, quantas bênçãos, olhando assim o que Deus tem feito ao longo desses anos, na família da minha esposa, a formação, o trabalho, o casamento. Deus abençoou com nossos filhos, vieram com saúde. Fomos para São Paulo, me formei, voltei para cá, 12 anos plantando essa igreja, edificando junto com os irmãos. Quantas bênçãos! Olhando a vida dela, muito melhor do que a minha em alguns aspectos. Não houve nada, nunca houve um problema de saúde, nada. Agora veio esse problema. Então nós vamos pegar meio século de vida, de bênçãos de Deus, e vamos jogar na lata do lixo, porque agora vem um tempo de luta, de provação. Meu irmão, quando você enfrentar a luta, você tem que ter no seu coração, falar assim, olha, se Deus me deu o bem, por que não me daria o mal? Sabe por que Ele não me daria? É tempo de alegria, de saltar de alegria, de riso, e haverá tempo de choro, de pranto, de luta. Você tem que aceitar. E a dificuldade do cristão tem 2. Ou porque ele ainda não compreendeu isso, ou porque ensinaram errado aquela heresia, que não vai ter tempo de luta na sua vida. Meu irmão, seja grato pelos tempos de bonança, de fartura, de alegria. E quando vier a provação, tenha temor de Deus, a graça de Deus, para falar, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito o nome do Senhor. Quem disse isso foi Jó. Dizer o que Paulo disse,
Ora, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, dentro do tempo, dentro da nossa história. Eu já sei ter fartura e já tive muito, e sou muito grato a Deus pelo tempo de fartura. Mas também já passei por escassez, eu aprendi com a escassez. Eu sei tanto ter tempo de bonança, de tranquilidade, como tempo de provação, de luta, de dificuldade. Em toda e qualquer circunstância, aprendi a viver contente. Eu vou dizer para você, meu querido, não tem ilusão da vida. Se você não aprender isso, você vai sofrer desnecessariamente. E discernir o tempo da sua história. É tempo de rir, vamos rir juntos. Me convida para ir na festa, para festejar. Eu sou bom de festa, gosto disso. Mas tempo de luta é luta, gente. Né? Quarta-feira teve 2 trabalhos, 2 opções que eu tinha. Ou ir na reunião da SAF dos nossos irmãos, comer coxinha, entendeu? Ou ir na casa do irmão que estava em luto. É tempo de alegria e tempo de tristeza. Eu não fui na casa do irmão comer coxinha, viu, gente? Por isso que eu não fui lá na SAF. Fui na casa de um irmão que estava de luto. E oramos juntos e nos confortamos juntos na palavra de Deus, porque há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E nós temos que aprender a lidar com isso. A nossa geração, eu sei, é uma geração mimada, equivocada, que está totalmente alienada disso que eu estou ensinando aqui. Isso aqui soa como uma voz estranha no mundo gospel que nós vivemos, que é um mundo alucinado, herético, confuso, louco, que não tem nada de Deus e de Bíblia, gente. É um oba-oba, não tem explicação, e tem gente que gosta disso, tem gente que quer para a igreja para cantar, louvar, e oba-oba, mas não quer discernir as coisas, o tempo na sua vida. Um crente desse, a hora que vê a aprovação, ele abandona, é fogo de palha. E eu peço a graça de Deus para que a gente não seja fogo de palha. E você saiba discernir o tempo de Deus na sua vida. E saiba ser grato, alegre com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, no tempo certo. Tempo de gratidão, né, de bonança, de nos alegrarmos com as coisas que Deus tem feito. E se é tempo de luta, vamos lutar juntos, com a graça de Deus. Eu quero concluir, enquanto o nosso irmão... Eu vou deixar tudo aqui, tá? Para o nosso irmão ir preparando uma música que eu acho assim a letra extraordinária. Extraordinária. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Deus é o Senhor do tempo e precisamos discernir o tempo de Deus em nossa vida. Precisamos entender que o Senhor do nosso tempo, Ele está usando cada evento da nossa vida, da nossa existência, como um tapeceiro. Está tecendo a nossa história para realizar os sonhos dele em nós. Não é o meu, é o dele. Você tem que aprender a sonhar os sonhos de Deus, não os teus. Ou, melhor, submeter os seus sonhos aos sonhos de Deus. Se você estiver em sintonia com o relógio dele, com o propósito dele, com o plano dele, as coisas vão fazer sentido. Tem uma música que a letra é maravilhosa, é de Stênio Márcios. Ele fala: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente, no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Aí ele aplica para a nossa vida. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Nossa vida é tecida com linhas claras, mas também com linhas escuras. E aí quando Deus põe uma cor escura, densa lá para tecer o tapete da nossa vida, dói, é ruim, sem dúvida. O fato é que a gente tem que acreditar que o tapeceiro sabe o que está fazendo, sabe o fim desde o começo. E ele nos ama. Então essa tapeçaria é necessária, mas no final
quando a gente estiver prontos na sua presença, belas obras de artes e tapetes, Ele vai dizer: muito bem, você se tornou exatamente aquilo que eu sonhei para você. A única coisa que eu teria a dizer sobre mim é isso: sou um pecador salvo pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. Artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Se você olha